Boa noite. Boa noite, pessoal. Vamos ver se já tem alguém online. Pessoal, boa noite, sejam bem-vindos. Minha live aqui na Mais Psicólogos. Segunda-feira, 8h30. Toda segunda eu tô aí com vocês pra gente bater um pouquinho de papo. Vamos esperar a galera entrar. Já quero antecipar que se o sinal ficar ruim, a conexão cair, eu irei retomar a live. Por favor, comentem se o som e a imagem estão boas, por favor, porque eu não estou me ouvindo. Preciso da opinião de vocês. Eu sou o psicólogo Felipe Maronese, passarei um tempinho com vocês agora ao vivo, falando um pouco sobre o papel do psicólogo no processo da cirurgia bariátrica. Queria ouvir de vocês, se vocês são estudantes, profissionais da área, ou pessoas em busca de conhecimento. Vamos bater um papinho do que traz vocês para a live também, tá? Pra gente já começar um pouquinho do tema. Boa noite. Poliana, Delma. Apareceram os comentários. Obrigado, Thiago. Cláudia, bem-vinda. Psicóloga. Michele, bem-vinda. Valdete, bem-vinda. Débora Mello, muito bom te ver. Boa noite, Poliana, Vânia, Deise, Delma. Eba, a galera tá aí. Bom, pessoal, boa noite mais uma vez. Eu sou o psicólogo Felipe Maronese, sou psicólogo clínico, atuo na região da Granja Viana, aqui na região oeste de São Paulo. Trabalho com o público adolescente e adulto. Dentro da psicologia, eu utilizo o método fenomenológico existencial e um dos meus serviços dentro da clínica é a atuação junto à equipe multidisciplinar no processo da cirurgia bariátrica. Então vamos bater um pouquinho de papo, falar desse tema que a psicologia ajuda tão bem aí e tem um papel muito importante. Oi, Thiago, boa noite. Oi, Michele, boa noite, Michele. Vamos conversar, Michele. Vanessa, boa noite. Obrigado pelo carinho com a Mais Psicólogos, Maria. Então, eu trouxe um pouco de conteúdo, mas também quero escutar as dúvidas de vocês, as perguntas em relação a este tema, tá? É importante que eu diga a vocês que tudo que eu falar, tudo que eu comentar e que a gente discutiu um pouco é a partir do meu olhar, né? A partir do meu olhar enquanto psicólogo, a partir do meu olhar enquanto profissional da saúde aí no âmbito clínico, né? Não é a verdade absoluta, mas é um pouco dos meus caminhos que eu quero dividir com vocês. Vamos lá, sem pergunta por enquanto. Olímpia, ô Paulo, você aí do ladinho de Termas dos Laranjais, parque maravilhoso. Então vamos lá. O papel do psicólogo no processo da cirurgia bariátrica, né? É importante eu começar falando um pouco que a cirurgia bariátrica é o método mais utilizado no mundo para tratamento da obesidade em pacientes, né, de obesidade nível grave, tá? Mas Felipe, o que é obesidade nível grave para a psicologia? Como a psicologia enxerga isso? Para a gente, a obesidade nível grave para a ANS também, né? A obesidade grave é um nível de MC elevado ou um nível de MC elevado mais doenças associadas à obesidade, né? Que são as comorbidades. Então a gente costuma dizer... Oi, Vanessa Araújo, eu vou responder tua pergunta, vou responder sim. Então, assim, é importante entendermos que a cirurgia bariátrica, a obesidade é uma doença, né? E que pela ANS ela é classificada como doença tanto pelo nível do IMC
também como caso ela tenha doenças associadas. Então é muito comum você ouvir falar assim, nossa, fulano fez a cirurgia bariátrica, mas ele não precisava, né? Parece que não tinha o peso para fazer a cirurgia. Então, não é só o peso que determina se a cirurgia bariátrica será realizada ou não. A equipe médica avalia também as doenças associadas, colesterol, diabetes, hipertensão, uma série de doenças que a obesidade acabou trazendo, tá bom? Driele, bem-vinda. A Vânia pergunta se a multidisciplinaridade nas diversas áreas da saúde é realmente positivo ou negativo para o paciente. Vânia, como eu atuo bastante, né, com esse processo da bariátrica, então eu tenho muito contato com médicos, nutricionistas, endócrinos, toda a equipe, fisioterapeuta, enfim, toda a equipe envolvida, eu posso dizer que é muito produtivo sim, porque eu costumo dizer que quando uma equipe trabalha de forma multidisciplinar, ela respeita muito o seu limite, né? Por exemplo, o médico, ele respeita até onde vai o limite do trabalho dele e ele encaminha para o psicólogo fazer a parte de laudo e de preparação, a parte psicológica, a parte emocional, mental. O psicólogo, por sua vez, faz a preparação dele e encaminha para o nutricionista, né? Imagina se eu considero que não é importante o trabalho da nutricionista e saio passando receita. Cardápio, desculpa. Eu não sou habilitado, eu não tenho CRN, eu não tenho bagagem nem domínio para falar de dieta, né? Então, quando o paciente ele é tratado de forma multidisciplinar, ele é assistido por especialistas de cada área. A Janaína diz que a mãe dela fez cirurgia há 14 anos, o estado emocional dela só piora, que ela não teve uma boa experiência com a psicóloga após cirurgia e não quer saber. Ela foi diagnosticada com depressão, emagreceu, mas piorou muito emocionalmente, pelo relato da Janaína. Fica estressada, perdeu a libido, fica triste. O que você pode falar sobre isso? Bom, Janaína, eu vou te falar um pouco em relação a isso, que muitas vezes nós realizamos a cirurgia bariátrica acreditando que ao perder peso nós perdemos problemas, né? E não é isso que acontece. Muitas vezes a gente coloca a responsabilidade de tudo que não tem dado certo na nossa vida no nosso sobrepeso, na nossa obesidade. E quando a gente começa a tratar disso e a bariátrica nos traz essa promoção de saúde, diminuindo o nosso peso, né? A gente percebe que os problemas continuam do mesmo tamanho e nos mesmos lugares. Então, existem sim transtornos psicológicos de humor que podem ser desenvolvidos após a bariátrica, mas também tem pessoas que sempre foram assim, mas só tiveram tempo de ver após a cirurgia. Vanessa me pergunta de laudo. Vanessa, eu vou chegar na parte de laudo. Oi, Rodrigo, eu indico sim, eu vou te indicar um curso aqui. Como é o nome dela? Isabel Paegli, eu acho que é este o nome. Eu fiz curso com ela no Hospital São Luís e ela é uma psicóloga referência nos processos de cirurgia metabólica bariátrica. Pesquisa no Google o site dela que ela tem cursos muito interessantes. Obrigado, Driele. Então vamos lá, deixa eu responder vocês. A Vanessa pergunta sobre o laudo, né? O que eu sempre explico é o seguinte, Vanessa. Não é papel do psicólogo em autorizar ou não que o paciente faça a cirurgia dele, né? Imagina que você recebe no seu consultório um paciente que está com câncer, com um tumor, e ele precisa fazer a retirada, ele precisa fazer o procedimento cirúrgico. Será tua responsabilidade dizer, olha, você fará, ou olha, você não fará a cirurgia? Não é. Com a obesidade é a mesma coisa. A obesidade ela é uma doença que mata mais do que o câncer e ela precisa de tratamento. Então, eu, enquanto psicólogo, enxergo da seguinte maneira. Não sou eu que vou dizer sim, você fará a cirurgia ou não, você não fará. Nós daremos o laudo no sentido de Dona Maria tal está apta, né,
ou não para realizar o procedimento neste momento. Então, é uma preparação no sentido emocional. O psicólogo, o maior trabalho dele não é dizer sim, você fará ou não, você não fará, mas é te preparar emocionalmente para as mudanças físicas, emocionais, sociais que o psicólogo terá, né? Então eu vejo muito psicólogo que me encaminha paciente e fala que não trabalha com laudo porque acha que é muita responsabilidade e tal. Gente, dentro da psicologia, qualquer trabalho é de responsabilidade, né? Não é o fato de eu emitir ou não um documento que aumenta a responsabilidade. Todo trabalho é de responsabilidade e precisa ser feito com responsabilidade. Se eu, Felipe, faço um trabalho de responsabilidade e confio no meu trabalho, eu não vou ter dúvidas em emitir um laudo para ti, porque eu sei que se eu passar por alguma fiscalização, processo ético ou processo legal mesmo, por qualquer dano, eu sei que eu teria um prontuário com todos os meus protocolos e intervenções que prepararam o meu paciente para aquilo. Boa noite. Vamos lá. Quem estiver gostando, na descrição da live tem minha página no Facebook, é psicólogo Felipe Maronese. Por favor, curtam minha página, conheçam um pouco do meu trabalho. Então, Vanessa, o psicólogo ele precisa ter CRP ativo e ter domínio sobre esse processo de mudança que o paciente da bariátrica vai passar. Se eu, enquanto psicólogo, não sei o que é uma cirurgia bariátrica, quais são as mudanças, quais são os aspectos que precisam ser trabalhados, eu não vou ter ferramenta, eu não vou saber o que fazer no meu setting terapêutico com o paciente, né? O que eu digo é o seguinte, você precisa ter informação, ter propriedade de como é esse processo e aí você está apta a trabalhar com isso de forma responsiva, fazendo supervisão e tendo todo o cuidado necessário. Vânia Gomes diz que alguns pacientes não querem ter várias sessões com psicólogos e sim seguir direto para a cirurgia. Sendo assim, o atendimento antes e pós-cirúrgico não deveria ter uma sensibilidade maior nas questões de resultados rápidos por meio dos pacientes. Eu entendi, Vânia, seu comentário. A Janaína pergunta quantas sessões. Oi, André. Seja bem-vindo, André Azevedo. A Janaína pergunta quantas sessões. Quanto tempo dura a avaliação pré-operatória. Então vamos lá. Infelizmente, a psicologia ainda ocupa um lugar pela sociedade de não tanta credibilidade quanto merece enquanto ciência, né? Então, os pacientes vão no médico, vão no endócrino, vão no nutricionista, vão no anestesista, fazem todos os exames, fazem tudo. Aí eles ligam no consultório de psicologia e falam: oi, Felipe, então preciso marcar contigo para fazer o processo de avaliação para bariátrica, minha cirurgia é o mês que vem. Esses casos a gente nem marca a primeira sessão. Por quê? Porque a pessoa não entendeu o quanto aquilo que ela vai passar exige mudanças na vida dela. Então, eu sempre digo para os meus clientes, eu preciso de tempo, né? O processo de preparação da cirurgia bariátrica, se for pelo SUS, ele leva muito tempo, né? De 6 meses a 6 anos, é uma janela absurda. E pelo convênio também, não é ir no convênio fazer exames e marquei cirurgia. Exige um tempo, né? E desde a primeira sessão com o seu médico, consulta, perdão, ele vai dizer que você precisa ir em todos esses profissionais da saúde. Então, eu sempre digo para os meus clientes, obrigado, Ana Carolina. Eu sempre digo aos meus clientes, a média de sessões de 12, 16 sessões. Isso pode acontecer antes ou depois, não existe uma regra. O meu protocolo, ele não é engessado. Ele é um protocolo que não é engessado. Eu vou entender quem é aquela pessoa, de onde ela vem, como ela chega, quem é essa família. Nós, psicólogos que trabalhamos de forma responsável com o paciente, muitas vezes conhecemos a família, trazemos a família para a sessão. É um trabalho multi, né, que envolve todos em prol do paciente. Então, eu já ouvi casos de psicólogos que com 4 sessões liberaram o laudo. E eu não critico. Por quê?
O psicólogo que faz isso, ele sabe da responsabilidade dele. Então imagina-se que ele tem todo o instrumento necessário para fazer as avaliações. Não existe um protocolo padrão, né? O psicólogo, ele vai encontrar o protocolo padrão dentro da abordagem, método que ele utiliza na psicologia. Oi, Rita, obrigado. Oi, Mayara, exatamente. A testagem não tem a ver com preparação ou com a psicoterapia. Você disse muito bem dito. É como você como você fazer um teste psicológico para CNH. Você não está fazendo psicoterapia. É a mesma coisa com o processo de cirurgia bariátrica. Você não está fazendo psicoterapia. Você está sendo preparado através de entrevistas psicológicas e ferramentas psicológicas para uma mudança, para uma intervenção que você vai sofrer, que é a bariátrica, né? Então, não trata-se de psicoterapia, mas não trata-se só de testagem também. Eu não consigo sentar com um cliente, passar protocolos de testes, né? Testes de diferentes interesses e falar, olha, tá aqui o laudo. Eu acho que o processo de bariátrica ele vai muito além. Então, no meu ponto de vista, ele acaba sendo muito parecido também com a psicoterapia, né? É claro que é algo focado, né? É um trabalho interventivo breve focado naquela mudança, mas eu não consigo, através de instrumentos psicológicos, falar, tá liberada, como acontece, por exemplo, nos testes de CNH. Eu digo isso porque eu já fui tirar CNH, né? E eu fiz testes ali, 20 minutos fazendo teste, levantei e fui embora, né? A pessoa não sabia quem eu era, onde eu morava, o que eu fazia, sabia o que estava ali, meu nome, idade, data de nascimento. Eu não consigo, se eu liberar um paciente assim, eu não vou ter certeza da minha excelência no trabalho. Oi, Vânia Gomes, eu gosto bastante da Vetor Editora, eles têm bastante materiais que falam um pouco sobre a obesidade, o processo da cirurgia bariátrica. Dá uma pesquisada no site deles. Vamos lá que eu me perdi nos comentários. Obrigado, Poliana. A Mayara colocou da testagem, muito interessante. Rita Eneida. Boa noite, Felipe, eu estou assistindo e achando muito interessante. Obrigado, Rita. A Keila conta pra gente, galera, que ela fez os procedimentos para bariátrica, passou pela equipe de triagem. Opa, peraí. Passou pela equipe de triagem, fez todos os exames, porém não tem nenhuma comorbidades, né? Comorbidades são doenças associadas à obesidade. Pressão, colesterol, diabetes, qualquer doença que você tem, que ela veio por conta da tua obesidade. Então aqui ela conta que não tem as comorbidades, 94 quilos e IMC de 38, faz tratamentos com psicóloga devido a não ter feito a cirurgia. Keila, antes de te responder, eu vou pedir para quem estiver assistindo compartilhar a live ou marcar quem possa ter interesse aí, para a gente falar um pouquinho sobre isso. Keila, o que eu digo é o seguinte, os meus clientes de bariátrica, eles costumam dizer muito que os médicos, eles exigem que você comprove que você tentou emagrecer durante 2 anos por outras maneiras que não seja bariátrica, para que você consiga realizar a cirurgia, né? Então não basta você chegar no nível de obesidade grave e recorrer à bariátrica. Você precisa comprovar que você tentou emagrecer através de atividade física, reeducação alimentar ou qualquer outra química antes prescrita por médicos, né? Então, as pessoas banalizam muito, falam, emagrecer com bariátrica é fácil. Emagrecer com bariátrica não é fácil. E muita gente fala, emagrecer com bariátrica é fácil, eu quero ver emagrecer com saúde. Quem faz bariátrica passa por 8, 9 profissionais da saúde. Emagrece com saúde, sim. Os nutricionistas recomendam vitaminas, vitaminas e... esqueci o nome do outro. Vitaminas e... tem um outro nome. Para reabastecer todas essas vitaminas que são perdidas. É possível emagrecer com saúde, sim. Oi, Vânia. A Vânia fala assim que pergunta se a cirurgia bariátrica
pode ter se tornado tipo uma cirurgia plástica, por estética e não por saúde. Então, Vânia, é um pouco disso que eu estou dizendo, que não é tão simples assim sentar na mesa do médico e pedir um encaminhamento para bariátrica, né? É um processo muito complexo que a equipe de saúde vai exigir que o paciente comprove, na maioria das vezes, né? Eu não conheço todas as equipes, que ele tentou emagrecer por outras fontes. Assim como o nutricionista vai investigar isso, assim como o psicólogo vai investigar isso. Isso também é o nosso trabalho, né? Oi, Celina, obrigado. Estou inaugurando aqui. Existem psicólogos liberando laudo em 2 sessões. Quais as implicações que isso pode trazer ao paciente e até mesmo para o próprio psicólogo? Olha, Ione, obrigado pelo teu comentário. Isso é bastante delicado, né? Porque no começo da live eu até falei que eu, Felipe, vou falar um pouco do meu olhar. Eu não conseguiria em tão pouco liberar laudos, né? Porque você precisa de tempo, gente. Imagina, 2 sessões. Eu vou falar como eu trabalho. A primeira sessão, eu vou explicar quem eu sou, como funciona, como é a parte administrativa do meu consultório, como é a parte de agenda, como é pagamento, como são prazos. Eu vou explicar um pouco disso, vou explicar um pouco do conteúdo que eu vou trabalhar com o paciente. Acabou a primeira sessão, que é 1 hora. O paciente vem na segunda, eu já consigo liberá-lo. Eu não conseguiria, né? O mínimo que eu já consegui liberar pacientes são 9 sessões. Então, menos que isso, eu ainda não consegui. E eu acho, Ione, que nós psicólogos temos que ser muito claros, né? Você vai encontrar profissionais no mercado que vai liberar o laudo para você em 2 dias, 2 sessões? Você vai encontrar, né? Então, assim, o que eu vou dizer para o meu paciente é, olha, paciente, o meu protocolo de atendimento para esses casos é esse. Mas você tem total liberdade para conhecer outros protocolos e entender qual é o melhor para você, né? Porque se o paciente realmente investiga os protocolos de atendimento, ele vai esperar um pouco mais e vai fazer um processo mais completo. Oi, Ana Carolina. Ana Carolina fala um pouquinho sobre a bypass ou a sleeve, que são a cirurgia metabólica, a cirurgia bariátrica, tem vários tipos de cirurgia, de operações. A bypass, a sleeve, balão gástrico, tem algumas possibilidades. Ela pediu para eu falar um pouco disso. Ana, eu não consigo falar disso, infelizmente, porque eu não tenho domínio para falar sobre isso contigo. O que eu posso te dizer é, os meus clientes trazem sempre o quanto os médicos recomendam para cada paciente um tipo de cirurgia para entender quais são os objetivos dele e qual é o método menos agressivo, né? Tem pacientes que utilizam um método um pouco mais agressivo na cirurgia e tem pacientes que o próprio cirurgião costuma recomendar um método menos invasivo, porque não exige tanto. Então, eu não consigo te dizer um pouco das diferenças, isso é muito técnico, né? Eu prefiro não colocar meu pé numa área tão da medicina. Mas espero que você tenha entendido. Oi, Elaine, você vai operar essa semana. Correntes de excelente energia para você. Vá com calma, respira, pensa que vai dar tudo certo. Entenda que você vai passar pela cirurgia e virar o pós-operatório e que o pós-operatório na tua vida é uma ponte, é uma passarela que, se você caminhar bem, vai te levar para um lugar incrível, muito melhor. Que você se dê muito bem no teu processo de saída do seu casulo em busca da borboleta. Obrigado, Odete Vieira. Obrigado pelo carinho. Elaine, muita energia pra ti. Galera, já que a Elaine falou que ela vai fazer cirurgia, eu queria contar um pouquinho pra vocês sobre o pós-operatório, né? Então, assim, a vida do paciente de bariátrica se resume em 3 fases. Primeiro, será que eu serei aprovado por todos esses profissionais da saúde para realizar a cirurgia?
Ufa, fui aprovado, cirurgia agendada. Vem a segunda preocupação. Como será a minha cirurgia? O medo da mesa cirúrgica, o medo da cirurgia em si, da anestesia, de tudo envolvido. Terceira preocupação e também muito grande. Como será o meu pós-operatório? Gente, são preocupações enormes. Só quem já fez ou está prestes a fazer ou trabalha com quem realiza a bariátrica sabe o quanto isso mexe com os nossos pacientes, né? No começo eu tenho que ajudar ele com aquela ânsia para conseguir todo o suporte médico para a cirurgia. Conseguiu, tem que preparar para essa cirurgia. Fez, tem que acompanhar o pós-operatório. São fases que precisam ser muito bem olhadas e assistidas para que o paciente tenha sucesso aí no pós-cirúrgico. E já aproveitando que a nossa colega Elaine Ribeiro, que está virando borboleta, boa noite, Priscila, Suzana, boa noite, Vânia. Aproveitando a Elaine Ribeiro, que vai fazer a cirurgia essa semana, vamos mandar energia para a Elaine, galera. Vamos falar do pós-cirúrgico, né? Porque as pessoas... eu já tive pessoas na minha família, né, que foram visitar uma amiga que fez a cirurgia. Eu posso falar da amiga porque a amiga é minha e eu sei que eu posso falar dela. Então, de amiga eu posso falar, não posso falar de paciente. Aí essa amiga, alguns familiares meus foram visitá-la na mesa não, né? Mas no quarto, depois da cirurgia, depois de algumas horas e tal. E aí chegaram e falaram, mas você tá igual, você não emagreceu nada, né? Então as pessoas confundem a bariátrica com a lipoaspiração, por exemplo. Que você vai de um jeito e já sai, né? Com outra forma física. A cirurgia bariátrica, gente, o mais complicado não é fazer, é o pós-operatório, né? São até 6 meses de emagrecimento intenso e até 1 ano de emagrecimento com uma velocidade um pouco menor. Então a pessoa vai perdendo peso aos poucos, não é uma mudança radical da noite para o dia, tá? E o mais difícil após a cirurgia é a parte da dieta. Oi, Elma, boa noite, seja bem-vindo, bem-vinda. Oi, Gustavo Miotti, obrigado por assistir, seja bem-vindo. Então, assim, o mais delicado é o pós-operatório, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Não é como um parto normal, que você sofre tanto no parto, mas depois de 3 dias a vida te segue. Não, gente. A cirurgia bariátrica, o mais difícil é o depois. Então, são meses. Sabe aquele copinho de café pequenininho? São muito tempos, dias, né? Semanas, tomando líquido só, gole por gole. Os pacientes ligam para os psicólogos, para os nutricionistas desesperados, dizendo que eles precisam mastigar, que eles estão comendo através da dieta líquida, mas é como se eles não estivessem se alimentando. Aí depois vem a dieta pastosa, depois vem a dieta sólida, um passo de cada vez. Então a bariátrica ela é uma mudança para sempre, é uma mudança no estilo de vida. Janaína, Gabi, mas que bom que você se valorizou, espero que tenha dado tudo certo com ele. E nossa profissão tem todo tipo de profissional. Oi, Janaína, boa noite, seja bem-vinda. Obrigado, Priscila, obrigado, Gustavo, obrigado, Elma. Oi, Ione, é indicado sim que o paciente que faz a cirurgia bariátrica continue após a cirurgia. De preferência com o mesmo psicólogo que acompanhou em tudo e vai ter muito mais argumento para lidar com o paciente. Mas às vezes o paciente ele quer trocar de psicólogo depois da cirurgia bariátrica, não tem problema, também é um direito dele. O importante é ele continuar, é ele fazer o acompanhamento, fazer toda essa continuidade. Porque a gente costuma dizer, quando você vai para a mesa cirúrgica, é o estômago, né, que está sendo operado. Não é aqui, não é a cabeça, né? Não existe um fio do cérebro ligado ao estômago que a gente mexe nele e fez a bariátrica, pronto. Eu acordo com uma reeducação alimentar, eu acordo fazendo atividade física. Não, é um caminho, né? Então é muito importante que a pessoa continue o trabalho com o psicólogo, tá? Eu perdi o comentário, Gabi.
Uma paciente me procurou para fazer a avaliação e dei uma média de 10 sessões. Ela encontrou uma profissional que liberou o laudo em 2 sessões, em 2 dias seguidos. Pior é, às vezes somos vistos como exagerados ou aproveitadores. Muito chato. Exatamente, Gabi. Mas olha, Gabi, do fundo do meu coração, eu prefiro ser visto como exagerado, como chato, do que ter o meu trabalho colocado em questão, né? Porque o nosso trabalho ele é de muita responsabilidade, muita responsabilidade. Então, como você libera um paciente para a realização da cirurgia bariátrica em tão pouco tempo e sem todo o protocolo, né? Todo o trabalho. Então, imagina um psicólogo que é auditado em 2 dias fez essa liberação, né? Calma aí, foram 2 dias, 2 horas, ou ele fez um trabalho de 8 horas em cada dia com esse paciente? Você entende? É muito difícil a gente criticar o trabalho do nosso colega. Porque eu já ouvi em cursos psicólogos muito feras em bariátrica que já liberaram em 2 sessões o laudo, né? Mas assim, olha o nível da pessoa, olha quantos anos ele está nisso, olha a habilidade que ele tem para fazer aquilo. É como se hoje eu for fazer uma avaliação para uma pessoa que for tirar a CNH, eu vou demorar no mínimo 2 horas. Mas eu sei que lá em quem faz é 25, 30, no máximo 40 minutos. Mas não significa que o cara que faz em 30 minutos faz de um jeito ruim, eu faço bem feito. Mas o cara que está fazendo em 30 minutos, ele faz isso há 20 anos, entende? Tem algumas diferenças. A Janaína conta da compulsão alimentar. Exatamente, Janaína. Primeiro você trabalha a compulsão alimentar em psicoterapia, com o psicólogo, e ele vai te preparar. Você já trabalhando isso, ele vai perceber a tua mudança e vai ter muito mais autonomia para te dar o laudo. Eu perdi um comentário aqui da Valdete, eu estou procurando. Obrigado, Vânia. Valdete. Felipe, você já teve casos de laudo não apto e o paciente fez a cirurgia? Não, Val, nunca aconteceu. Porque quando eu começo com um cliente, com um paciente, eu costumo dizer para ele que eu, Felipe, me sinto seguro sendo parceiro da equipe, né? Quando a gente fala de equipe multidisciplinar, não significa que o cara vai passar em 8, 9 especialidades da saúde e essas pessoas não vão se conversar. Então eu, enquanto psicólogo, eu converso com a nutricionista dele, eu converso com o cirurgião, eu converso com toda a equipe envolvida, se o paciente me autoriza. É uma decisão feita de forma unida, de forma junta, né? Isso é a multidisciplinaridade. Eu não acho que multidisciplinar é você ir em 8 profissionais diferentes. Por exemplo, eu posso marcar em uma semana uma bateria de 10 profissionais, dermatologista, psicólogo, nutricionista, fisioterapeuta, como é o nome de quem trabalha com cirurgia? Cirurgião plástico. Eu posso marcar 10 desses numa semana para ir. Se eu for nos 10, não significa que está sendo um trabalho multidisciplinar. O multi significa todos juntos em prol do único, né? Todos trabalhando focado naquele paciente. Eu vejo muito isso. Então, Val, se você teve ou terá um caso que você coloque inapto e o paciente faz a cirurgia, é importante você falar com a equipe médica o que você entendeu, o porquê do seu diagnóstico, o porquê do seu laudo, entendeu? Oi, Cláudia. Eu não utilizo o HTT, mas sem dúvida dentro da psicologia ele é um excelente instrumento. Oi, Fabiana. Que bom que eu ajudei você a esclarecer. Bom, gente, eu vi vários comentários aqui. A, I, a Iuli está contando que fez a bariátrica, perdeu 56 quilos. Teve uma depressão depois. Bom, galera, tô com bastante comentário. Eu vou seguir um pouco com o meu conteúdo, tá? Porque senão eu não passo o conteúdo que eu tenho pra vocês. Mas depois eu vou olhar comentário com calma. Vou pedir, por favor, quem estiver ao vivo aí me assistindo, que comente, curta, compartilhe a live,
comenta, curte a minha página que tem na descrição do vídeo. Vamos seguir um pouquinho. Então, falar sobre obesidade é falar sobre uma doença que a sociedade nos responsabiliza por ter, né? Então, quem sofre de obesidade tem que sofrer duas vezes, tanto pela doença quanto pelo olhar do outro, que a sociedade responsabiliza o obeso. Ele é obeso porque quer, ele é obeso por culpa dele, ele é obeso porque ele não valoriza o próprio corpo. E tem muita gente, eu posso comer uma quantidade de comida, meu amigo, a mesma quantidade, e não ter nada a ver com a obesidade. Isso precisa ser desconstruído. Nós vemos uma pessoa com obesidade, nós imaginamos gula, compulsão alimentar, e isso não é verdade. Eu, como psicólogo, mudei o meu olhar depois que eu comecei a entender que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Obesidade é uma doença, mata mais do que o câncer. Como doença, uma das formas mais utilizadas no combate é a cirurgia bariátrica, é a mais usada no mundo inteiro, né? Mas que exige um processo de adaptação muito difícil. O papel do psicólogo nesse processo da cirurgia é preparar para as mudanças físicas, mudanças emocionais e sociais, apoiando não só o paciente, mas como toda a sua estrutura familiar. Para mim, não só interessa saber se aquele paciente está preparado para as mudanças da bariátrica, mas preparar a família, que é o time dele, quem está com ele no dia a dia, para dar o suporte. De que adianta eu preparar o paciente para as mudanças da bariátrica, sendo que com 3 dias de operado ele tem que acompanhar a família no rodízio de pizza e tomar água no copinho. Vocês entendem? Então eu preciso que a família também mude os hábitos dela. Não significa assim, nossa, Felipe, eu vou ter que comer a mesma dieta de quem fez a bariátrica. Não é isso, mas é apoio, né? Tem gente que não tem essa empatia de se colocar no lugar do outro. E eu, enquanto psicólogo, ajudo os familiares dos meus clientes a despertar essa empatia. Muitos psicólogos falam assim, Felipe, mas o meu paciente não volta, o que eu faço para ele voltar? Ele combina que vai voltar, mas não retorna para a psicoterapia, não retorna para o acompanhamento pós-cirúrgico. O que eu sempre tento fazer com os meus clientes, gente, é o vínculo terapêutico, né? Eu tento estabelecer um vínculo terapêutico ao ponto de eu entender que se aquele paciente realmente precisar, ele vai voltar, e mesmo que não precise, ele irá retornar. Ele tem essa responsabilidade comigo, né? Então eu tento deixar isso muito claro, mas não é ético, não existe nenhuma lacuna dentro do código de ética que diga, por exemplo, que eu posso fazer um contrato obrigando o paciente depois da cirurgia a voltar às sessões. Eu não posso. O que eu posso é responsabilizá-lo. O quanto não retorno dele para as sessões poderá fazer com que a cirurgia bariátrica dele entre para a estatística de reganho, né? Para a estatística aí que tem aumentado muito. De 15 a 30% de pacientes que realizam a bariátrica voltam a ganhar peso, que é o reganho, né? Se o paciente faz um trabalho de acompanhamento pós-cirúrgico, isso não vai acontecer. E esse acompanhamento não é só com psicólogo, nutricionista e todos os demais aí, nutrólogo e todos os demais profissionais que trabalham envolvido a isso. Sobre o laudo, né? Falar de laudo, quantidade de tempo, contestar que o psicólogo ali do lado trabalha num tempo menor que o meu, isso é um tanto quanto delicado, porque foi o exemplo que eu dei. Se eu hoje for fazer uma avaliação para trânsito, para CNH, eu vou demorar quase 2 horas para fazer, porque eu não tenho domínio. Mas um psicólogo que trabalha 20 anos com trânsito, ele vai fazer em 30 minutos e ele vai ter certeza do que ele está fazendo. Então eu acho que é um trabalho um pouco complicado de sair julgando, né? Eu, Felipe, não tenho argumentos para falar do trabalho de um colega que emitiu o laudo em 2 dias, sendo que eu não conheço o trabalho dele, tá bom? Então, o que nós psicólogos precisamos fazer é o seguinte, não é nem se vender. Quando o paciente te procurar e agendar para bariátrica, é você ser aberto com ele. Fala, olha, dona Maria, o meu protocolo para cirurgia bariátrica é assim, 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 assim. Eu vou trabalhar isso, isso, isso contigo, eu vou te preparar para essas mudanças. Se você não estiver apta para essas mudanças, pode acontecer isso, isso, isso.
o paciente na tua frente, talvez o seu prazo seja 10 vezes maior do que o do colega, mas ele na sua frente, ele vai entender o quanto o teu trabalho é responsivo, é ético, é de qualidade e é focado nele, né? Porque, imagina se eu sou uma pessoa que não conheço de psicologia, eu vou fazer vasectomia, homem faz? Vasectomia, e eu ligo pro psicólogo e ele fala, Felipe, vai precisar de 30 sessões. Se eu não conheço sobre psicologia, eu vou falar, nossa, que exagerado, eu vou em outro. Mas se esse psicólogo fala, Felipe, vem aqui que a gente vai conversar. E ele começa a me falar, Felipe, eu vou te explicar por que precisa de 30 sessões. Da primeira à quinta, a gente trabalha isso. Da quinta à décima, isso. Ele começa a mostrar o protocolo de atendimento dele e eu começo a entender, cara, esse cara tem credibilidade, ele entende do que ele está falando. Eu não vou ficar aqui batendo papo, contando da novela. Ele realmente vai trabalhar, ele realmente vai trabalhar aspectos em mim que são importantes. Entendem, gente? Oi, Lu, bem-vinda. Que triste ouvir o seu relato que a bariátrica foi uma decepção na tua vida. Espero que com o apoio da tua psicóloga você consiga compreender isso de uma outra maneira, fazer uma outra leitura. É uma perfeita a tua colocação. Nós fazemos, o médico opera. Exatamente, o médico faz a mudança do corpo, Elma. A mudança de pensamento é papel do psicólogo. Mas assim, o psicólogo ele não muda quem não quer ser mudado, né? Exige uma abertura do cliente. Exatamente, Janaína. Não daria certo você fazer a cirurgia bariátrica com a compulsão alimentar. Primeiro se trabalha uma coisa para se chegar em outra. Bom, eu acho que eu respondi todos os comentários até aqui. Vamos continuar com os temas. Quais são os medos mais frequentes de quem vai realizar o processo da cirurgia metabólica bariátrica? Um dos medos mais latentes é a questão da morte, né? Qualquer cirurgia que iremos realizar existe um risco. Pode ser uma unha encravada, retirada de um cisto, um dente, qualquer coisa. Tudo tem risco, né? Estar vivo é um risco. Então, o paciente que vai realizar a cirurgia metabólica, ele tem muito essa preocupação com a morte, se vai dar tudo certo, se vai ter alguma complicação, de como vai ser a cirurgia, se vai ocorrer tudo bem, se vai ter alguma questão de trombose, alguma questão no corpo, alguma complicação. Essa é uma cirurgia, é um medo inicial. Depois disso vem, será que eu vou perder o peso? Medo de não perder o peso esperado, medo de fazer e não perder peso, medo de perder muito pouco, medo de fazer e começar a ganhar novamente, medo de nunca mais voltar a comer o que comia antes, medo de olhar no espelho e ver que perdeu os seus 80, 70, 60, 50, 100, 130, 150 quilos e não se identificar. Falar, não é essa pessoa que eu quero ser, não é essa aparência que eu quero ter, eu lutei tanto para chegar até aqui, mas eu não me identifico, eu não consigo me enxergar, é como se não fosse eu. Então são muitos medos envolvidos, tanto antes de operar quanto depois. E todos esses medos fazem com que a nossa mudança de humor aconteça. Então é muito comum que após a cirurgia bariátrica, o paciente ele apresente algumas mudanças e oscilações de humor, porque qualquer mudança mexe com o nível de estresse. Mudança é estresse, gera estresse. Em relação a sexo, né, a parte sexual, é muito comum na maioria dos casos, eu tenho uma estatística, mas eu não vou lembrar agora o percentil, eu falei até na última live dela. Mas assim, maioria, muito boa parte das pessoas que fazem a cirurgia, o desejo sexual, a libido aumenta, né? A vontade de ter relação sexual fica muito maior. Aí as pessoas ficam falando por quê. O que eu costumo dizer bastante é o seguinte,
A sua mudança com a forma que você vê o teu corpo muda, a sua relação com o seu corpo muda, a tua autoimagem, a sua autopercepção, são mudanças que acontecem que de cara vai impactar a vida sexual e vai trazer uma vida sexual mais ativa. Mas também tem casos que diminui, tá? Diminui mais do que antes da cirurgia. Todo mundo devia fazer terapia. Muito bem, Lu. Muito bem. Aproveitem a mais psicólogos. Tem muitos psicólogos. Bem-vinda, Fernanda, Nayara. Bem-vinda, Lu. Sejam bem-vindas à live. Então, a partir do momento que a minha imagem com o meu corpo muda, isso começa a trazer mudanças para minha vida. As pessoas começam a se cuidar mais. Antes não cuidava da aparência, da apresentação. Começa a se cuidar mais, né? É muito comum que depois da cirurgia bariátrica, os pacientes peçam para eu atender os seus respectivos parceiros, né? E eu não atendo, porque eu prefiro não atender. Mas eu encaminho, porque aí vem o esposo falando, a minha esposa fez a bariátrica e mudou tanto que eu não estou conseguindo lidar com essa mudança. Ou vem a própria mulher e fala, meu marido fez a bariátrica e mudou tanto que eu não estou sabendo lidar com essa mudança. É muito comum, tá? Sobre a compulsão, né? Teve uma colega aqui na live que falou da compulsão alimentar dela. É muito comum a pessoa dizer assim, Felipe, eu tinha uma compulsão alimentar e depois da bariátrica eu descobri que eu tenho compulsão sexual, compulsão por álcool, por drogas. Eu costumo dizer que muitas vezes a compulsão ela só muda de lugar, né? A compulsão continua ali, mas ela muda de lugar. Então é muito comum pessoas que tinham uma relação com a comida muito inadimplente, muito errônea, muito insatisfatória, começar a ter compulsão sexual, compulsão por álcool, por drogas, né? E aí existe uma questão fisiológica, né? Uma questão do organismo que, de fato, quem realiza o processo da cirurgia bariátrica... Oi, Ana Paula Lima. Oi, Ana, tudo bom? Gente, a Ana Paula Silva Lima acabou de entrar. Ela é nutri, né? E é uma das nutris que eu costumo encaminhar aí nos meus processos de bariátrica. Eu estava falando sobre sensibilidade. Existe uma questão fisiológica, né? Que o paciente após a cirurgia bariátrica, ele fica muito mais sensível às substâncias. Então, o paciente que tomava isso de cerveja e não dava nenhum efeito, ou dava, mas ele não sentia, ele tomando a mesma quantidade, é muito provável que ele sinta mais. Ele fica muito mais sensível, muito mais à flor da pele. Por isso é muito comum que pacientes que fazem a bariátrica comecem a ter problemas de vícios em geral, álcool, cigarro ou drogas, ou sexo, né? Compulsão. Minha cunhada fez a bariátrica, o esposo, por ser obeso, passou a ter vergonha de sair em público com ela. Oi, Ana, boa noite, seja bem-vinda. Gente, quem estiver ao vivo aqui na live, por favor, curta a minha página. Na descrição do vídeo tem psicólogo Felipe Maronese. Agradeço por curtir e quem puder avaliar a minha página, eu também ficarei muito feliz. Bom, Paulinha, a Paulinha fala que o esposo tem vergonha de sair com a mulher porque fez bariátrica e emagreceu. Você tá vendo, Paulinha, eu estava falando disso agora há pouco, alguns minutos atrás, o quanto o processo da cirurgia bariátrica envolve mudanças em toda a família, né? Essa pessoa, por exemplo, dependendo eu vou falar de mim, né? Eu, quando realizo um processo de preparação para a cirurgia bariátrica, eu conheço a família justamente também por isso. Para ver como o esposo enxerga, como o esposo vai passar a enxergar, se ele aprova ou não que a esposa passa por esse procedimento cirúrgico, o que os filhos acham, como vai ser ter uma esposa que antes não se cuidava, agora se cuida, antes não cuidava da roupa, agora cuida, antes não cuidava da pele, agora cuida, antes não cuidava do cabelo, agora cuida. Não estou generalizando, tá, gente? Mas a galera que já virou borboleta aí, né, que a gente com muito carinho costuma usar o termo borboleta,
Porque é exatamente assim que o paciente se sente. É como se ele fosse a largata no casulo, e após a cirurgia bariátrica ele se sente a borboleta. Então quem já fez sabe que é um termo que a gente usa com muito carinho dentro da área. Então, para chegar a esse ponto da borboleta, nós precisamos entender se todos estão preparados para ter uma borboleta dentro de casa. Porque se eu quero ter uma borboleta muito linda dentro de casa e não estou preparado, a borboleta bate asa, né, gente? Lu, se você tivesse o acompanhamento que você tem agora antes, você disse que estaria bem. Então, passado não se apaga, mas futuro se constrói. Vamos aproveitar que você está tendo um acompanhamento muito bom agora. Vamos abraçar esse acompanhamento, né? Infelizmente, nem todos os casos da bariátrica são de sucesso. Existem os casos de reganho, os casos de insucesso. E esses casos estão aí também para serem trabalhados. Você não vai ser desamparada pela tua equipe, eu tenho certeza disso. A Paulinha diz que o paciente bariátrico tem que ter a consciência de novos hábitos, que não volte a novos vícios. Muito importante o acompanhamento familiar. A Lu fala de ruins e bons profissionais. Lu, é muito delicado, né, gente, a gente falar um pouco do trabalho de quem a gente não conhece. Eu prefiro me abster, né? Prefiro não opinar, como dizia Glória Pérez, sei lá. A compulsão alimentar, Ana Carolina, é trabalhada em sessão, né? Para entender de onde vem, como a pessoa reage, como é essa pessoa que tem a compulsão alimentar, o que faz despertar, e ir trabalhando todos esses gatilhos aí para isso ser desconstruído. Que bom que no Paraná tem ótimos profissionais, Lu. Muito bom saber disso, Paraná. Quero conhecer. O que mais que eu preciso falar? Então, obesidade é doença. Mais do que dizer se o paciente irá ou não fazer a cirurgia bariátrica, essa decisão nunca é do psicólogo. O papel do psicólogo é preparar o paciente para todas as mudanças que envolvem o processo da cirurgia bariátrica. Se você, enquanto psicólogo, não sabe todas as mudanças que implica na realização da bariátrica, o que eu digo para você é o seguinte: estude. Tem muito material, vai estudar o que é a cirurgia, vai fazer cursos, vai ter conhecimento, vai fazer supervisão, porque você está apto, você tem CRP, você está apto para trabalhar com esta demanda, mas você precisa entender o que essa demanda precisa de você, né? Eu, por exemplo, no meu consultório, eu tenho alguns nichos, eu trabalho muito com ansiedade e depressão, por exemplo, mas eu trabalho com isso, eu preciso me desdobrar nisso, porque não adianta eu trabalhar com isso e não saber o que o meu paciente que sofre de ansiedade e depressão precisa. Eu preciso conhecer a doença, como ele se sente, como ele reage. Eu preciso entender tudo, quais são os impactos, quais são os sintomas, quais são as perdas, os ganhos, o que essa doença causa na vida do meu paciente. A partir do momento que eu entendo isso de uma forma generalizada, aí eu vou para a particularidade do consultório. Eu vou receber lá a Maria, o João, o Pedro, a Amanda, a Gisele, que vai fazer a bariátrica, e eu vou entender como é cada um, qual é a relação de cada um com a alimentação, qual é a relação de cada um com o próprio corpo, como é a autopercepção, como é a relação familiar, qual é a imagem que eles têm da sociedade em relação a eles. É uma série de processos que nós vamos investigando através das sessões para que prepare o paciente para isso. Então, as pessoas confundem muito o fato de perder peso com eliminar problemas. Eu eliminei peso, logo eliminei problemas. Não é assim. Se fosse, estaríamos todos buscando a perda de peso. Não é. Então, tem muito paciente que vem me relatando coisas que sempre foram assim. Ele sempre reagiu daquela forma. Mas o fato de ser um obeso em estado grave tomava tanto espaço na vida desse paciente que depois que ele solucionou o caso da obesidade, ele começou a olhar para outras esferas da vida. Começou a olhar para o casamento, decidiu se separar, começou a olhar a relação com o filho, a relação com o trabalho, começou a olhar tanta coisa que exige a mudança, né? É muito comum que os meus clientes de bariátrica, que venham só para fazer o laudo, depois eles voltam para fazer o pós-operatório e eles continuam, porque eles começam a descobrir coisas neles que precisam ser trabalhadas,
que eles percebem o quanto é importante continuar, o quanto é importante estar aqui, tá bom? Oi, Lu. Mande um abraço para sua psicóloga. Espero que você tenha falado bem, né? E se não for, você me avisa que a gente está aqui para aprender com vocês, né? Fiquei muito feliz de ver tantas pessoas que já fizeram bariátrica aqui. Eu acho que a Mais Psicólogos tem feito um trabalho muito responsável aí de levar a psicologia para todos. E esse é o trabalho. Vamos entender que, infelizmente, a pessoa que sofre de obesidade, ela tem que sofrer com a discriminação, né? Porque a obesidade é uma das únicas doenças que a sociedade responsabiliza a pessoa por ter. Você é obeso porque quer, você é obeso porque você é preguiçoso, você é obeso porque você come demais, você é obeso porque você não faz exercício, você não emagrece porque você não quer, emagrecer com cirurgia bariátrica é fácil, quero ver fechar a boca. Então são frases, gente, tão manjadas, mas que nós que somos da área da saúde entendemos o quanto elas não são reais, o quanto elas machucam e o quanto elas só desconstroem coisas, né? Então, se você tem um amigo, uma amiga, um parente que fez ou pretende fazer, apoie, escute, incentive, né? Prepare para a mudança. Se você tá vendo que o cara não tá mudando, fala para ele, deixa eu ir na sua psicóloga com você, deixa eu fazer uma sessão também, eu quero contar um pouco como eu te vejo. Se você realmente foi importante na vida daquela pessoa, aquela pessoa vai te convidar para isso, vai autorizar para que você participe dessa mudança na vida dela. Tem pessoas morrendo por conta disso, a obesidade mata mais do que o câncer. Então olha que coisa difícil e dolorosa e que a gente não valoriza, né? Não damos o devido respeito. Obrigado, Lu. Obrigado. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Eu acredito... Deixa eu dar uma olhadinha nos comentários, peraí. Na descrição do vídeo tem a minha página, é psicólogo Felipe Maronese. Curtam minha página, lá eu faço publicações diárias. Eu mesmo que alimento minha página. Gosto de cuidar dela ali nos detalhes, tá bom? Eu atendo na região de São Paulo, aqui na região da Granja Viana, caso alguém tenha interesse em saber mais sobre o meu trabalho. Agradeço a Mais Psicólogos mais uma vez pelo espaço, né? Oi, Guilherme Arantes, tudo bom? Gui, espero que você vá na minha inauguração do consultório novo. Eu não vou conseguir continuar na live que tá acabando agora. Obrigado, Nayara, muito bom ver colega de sala que está aqui me acompanhando. Thiago Sabino, obrigado, Thiago. Vamos marcar um café, já que você é meu vizinho. Então, galera, muita gratidão pelo tempo disponibilizado, pela atenção, pela participação, pelos comentários. Quem está no processo aí de realização da cirurgia bariátrica, eu desejo muita disposição, muito comprometimento, muita responsabilidade, porque você pode ter a melhor equipe de saúde do mundo, mas se você não estiver aberto para as mudanças, as coisas não darão certas. Obrigado, Gui, eu também te admiro muito. Tá acabando, Cláudia, mas eu vou salvar agora e vai ficar a live inteira disponível aqui na Mais Psicólogos para vocês assistirem. Compartilhem, comentam, curtam minha página. Muito obrigado. Tenham uma excelente semana. Fiquem bem. Eu sou Felipe Maronese e volto segunda que vem, 20h30 da noite, ao vivo para vocês. Beijos!